músculo estriado-esquelético, né? Acredito que vocês já devem ter visto. A gente fala sobre placa neuromuscular, sobre os tipos de unidades motoras, unidade fásica, unidade tônica, né? Os tipos de fibras musculares, né? A fibra tipo 2B, a fibra tipo 1, a fibra tipo 2A, 2C, né? E a gente termina lá falando sobre o processo de acoplamento e contração do músculo esquelético, tá? Já essa parte de músculo liso eu deixo sempre para tentar pelo menos tratar aqui ao vivo, porque é um pouco mais confusa essa parte de músculo liso, tá? Envolve ali alguns conceitos de principalmente ali de endócrino e tal, que é um pouquinho mais complicado, né? Envolve ali uma resposta diferente ali de neurotransmissor, né? Um receptor acoplado à proteína G, segundo mensageiros. Então é sempre algo um pouco mais complexo. Então eu prefiro tratar aqui ao vivo, que se gerar dúvidas, a gente já consegue sanar na hora, né? Então vamos lá. Hoje então começar aqui e terminar o músculo liso, né? Que foi a parte que eu gravei, mas eu decidi nem postar lá, justamente porque a gente teria esse tempo hoje aqui agora, né? Para fazer ao vivo. E aí no final a gente trata aqui de 2 ou 3 questões que eu já separei, tá? A gente vai tentar responder elas aqui para matar essa parte ali de contração muscular como um todo, né? Tanto músculo liso quanto músculo esquelético. Show? Então bora lá. Músculo liso, processo de contração muscular do músculo liso. Primeira coisa, deixa eu conferir aqui, tudo certo, beleza, áudio tranquilo, show de bola, vamos lá. Músculo liso. Primeiro a gente tem que relembrar um pouquinho lá da histologia, né? Lembra o seguinte, primeiro, formato do músculo liso. Como é que o músculo liso ele se apresenta? Mais ou menos assim, né? O músculo liso ele é mais ou menos assim. Ou seja, ele tem um formato fusiforme, tá? Diferente do músculo esquelético, que vocês lembram, né? Que seria ali um formato cilíndrico, né? Mas no caso do músculo liso, ele é fusiforme. Show de bola? Acontece o seguinte, esse músculo liso ele apresenta algumas características que são bem diferentes do músculo esquelético. Vocês lembram que o músculo esquelético ele era aquele cilindro multinucleado e que possui o que? Estriações. Por isso que é chamado de músculo estriado esquelético. Aqui do músculo liso ele é bem diferente. Primeiro o formato dele, né? Esse formato de folha, um formato fusiforme e, como vocês podem perceber aqui que eu desenhei, apenas um núcleo, tá? A célula muscular lisa, ela possui apenas um núcleo. Ela é mononucleada, um núcleo único e central, diferente da célula do músculo esquelético, que são vários núcleos, né? Vou até fazer aqui do lado uma célula muscular esquelética, aqui, onde a gente consegue perceber vários núcleos aqui, né? Periféricos. Então a célula muscular esquelética é multinucleada com núcleos periféricos e a célula muscular lisa mononucleada com um núcleo grande e central. Beleza? É a principal diferença ali quando a gente trata da parte histológica, né? Só que não para por aí. Tá? Nós temos outras diferenças que são bem importantes e que dão a característica do músculo liso. Tá? Por exemplo, por que ele se chama músculo liso? Porque quando a gente observa ele, né, tanto no microscópio óptico quanto no eletrônico, a gente não vê nenhum tipo de estriação. E se vocês lembram, as estriações que se apresentam lá no músculo estriado esquelético, estriado cardíaco, essas estriações, quem que dá essa característica estriada? São ali os sarcômeros. Lembra lá dos sarcômeros? Disco Z, aí ali as fibras de actina, né? As fibras finas de actina. E no meio ali as fibras grossas, né? Vou fazer melhorzinho aqui, as fibras grossas de miosina. É um sarcômero, né? Básico. Estrutura básica do sarcômero. Não vou tratar em detalhes aqui porque a gente já viu lá na aula gravada, né? Então essa estrutura que o sarcômero tem, né? Você tem que imaginar que na célula muscular esquelética são milhares de sarcômeros que formam lá as miofibrilas, tá? E esse sarcômero ele dá a característica estriada para as células musculares esqueléticas, né, e cardíacas.
A célula muscular lisa, ela tem esse nome justamente porque ela não possui sarcômeros. E se ela não possui sarcômeros, ela não vai ter a característica o quê? Estriada. Por isso que se chama célula muscular lisa. Beleza? Ué, mas se não tem sarcômero, como é que está organizada ali as proteínas contráteis? Porque elas têm que ter algum tipo de organização, né? Se a célula precisa contrair, é necessário algum tipo de mecanismo, algum tipo de estrutura que permita que as fibras contráteis elas relacionem entre si. Basicamente, o sistema utilizado aqui no músculo liso é um sistema bem mais simples, um sistema bem mais arcaico. Show? Aqui nós não vamos ter sarcômeros, não vamos ter banda A, não vamos ter banda H, não vamos ter nenhum tipo de estrutura que a gente conhece lá dos sarcômeros. O que a gente vai ter aqui é, dentro do citoplasma aqui, deixa eu fazer aqui o núcleo de outra cor, só para não confundir, vou fazer aqui o núcleo de azul, esse aqui é o núcleo da célula. E em preto aqui, a gente vai conseguir observar alguns pontos pretos aqui no citoplasma dessa célula lisa. Esses pontos pretos nada mais são do que isso aqui, tá? Isso aqui é basicamente chamado de corpo denso, beleza? Opa. É o nome aqui que a gente tem para essa estrutura aqui, corpo denso, beleza? O que o corpo denso ele é? Ele é um aglomerado proteico, tá? Várias proteínas ali se aglomeram e formam esse corpo denso. Desse corpo denso é onde vão partir as fibras de actina, beleza? E essas fibras, elas partem para todos os lados. Para todos os lados. Show? Tanto para cá, quanto para cá, enfim. Para todos os lados eu vou ter fibras de actina saindo ali desse corpo denso. Show? E entre as fibras de actina, vou até pôr uma legendinha aqui, em azul, nós temos aqui a actina. Show? E entre as fibras de actina nós vamos ter os filamentos grossos, né, que são os filamentos de miosina. Lá na aula gravada a gente já tratou, né, da estrutura ali da actina, né, e também da estrutura da miosina. Né, já vimos a nível molecular como essas proteínas estão organizadas. Né. Então lembra lá da actina F, né, que são os polímeros de actina. Lembra que a miosina ela é composta por por 4 cadeias, né, 2 cadeias pesadas e outras 2 cadeias leves em cada cabeça de miosina. Show? Então, alguns detalhes que a gente viu lá na aula gravada. Então, a estrutura do músculo liso é mais ou menos essa, tá? Aqui a gente vai ter, inclusive, vocês devem lembrar da titina, lembra? Que é a proteína que se conecta na miosina e no disco Z lá no sarcômero. Nesse caso aqui, ela vai se conectar onde? No corpo denso. Tá? A titina é o que sustenta a miosina. Lembra disso, né? Vou até pôr as legendas aqui, né? Aqui em vermelho a gente tem a miosina. E aqui em roxo, né, a gente vai ter a titina, que inclusive é a maior proteína do corpo humano. Beleza, a titina aqui fazendo em roxo. Deixa eu puxar uma setinha para ela. Então, aqui nós também vamos ter a titina, só que ela não vai estar ligando a miosina no disco Z. Por quê? Porque aqui a gente não tem disco Z, aqui a gente tem o corpo denso. Beleza? E nós vamos ter vários desses corpos densos. Vários desses corpos densos espalhados aqui pelo citoplasma dessa célula muscular lisa. E detalhe, as fibras de actina vão de um corpo denso ao outro. Tá? Elas vão de um corpo denso ao outro. Tá? Elas não ficam soltas, não ficam perdidas por aí não. Tá? Elas se conectam de um corpo denso para outro. Mesma coisa com a miosina, né? A titina vem aqui do outro lado e conecta junto ao outro corpo denso. Tá? E é mais ou menos assim a estrutura contrátil da célula muscular lisa.
você percebe que é bem diferente da célula muscular esquelética, né? Na célula muscular esquelética, um detalhe muito interessante que a gente tem, que é justamente aquela conformação de sarcômeros, que é algo bem mais organizado, né? Você tem lá as delimitações de de cada sarcômero, né? Que seria um disco Z. Lembra, né? Um sarcômero ele está delimitado por dois discos Z, né? Entre eles eu tenho ali o sarcômero, né? As fibras de actina, no meio as de miosina. Um detalhe é que os sarcômeros eles organizam essas proteínas contráteis em uma direção apenas. Tá? Então você tem ali os filamentos de actina e no meio os filamentos de miosina. Tudo em uma direção só. Aqui não acontece isso. Aqui, como vocês podem ver, é em todas as direções. Tá? Em todas as direções eu tenho filamentos de actina e de miosina. Beleza? Se conectando ali nos corpos densos. Isso dá uma característica para o músculo liso até mesmo bem importante. Por quê? Vou fazer aqui. Fazer aqui do lado. Olha só. Deixa eu puxar isso para cá. Olha só. Analisa comigo. Vou fazer aqui uma célula muscular esquelética. Tá? Isso aqui é uma célula muscular esquelética no seu estado relaxado. Tá? Aqui ela está relaxada. Beleza? Quando ela contrai, o que acontece com ela? Bom, os filamentos ali que compõem o sarcômero se encurtam, tá? Então ocorre o encurtamento dos sarcômeros. O que vai acontecer? A célula ela vai diminuir de tamanho, tá? Só que você percebe que o tamanho que ocorreu a diminuição foi o tamanho que longitudinal, tá? Foi isso aqui, ó. Ela perdeu isso aqui de tamanho quando ela contraiu, tá? Você percebe que aqui que a espessura dela não se altera? A espessura da célula muscular esquelética não se altera. Agora, quando a gente trata de músculo liso, aí já é diferente. Por quê? Como o músculo liso ele tem fibras de actina para todos os lados, quando ele contrai, tá? Aqui está relaxado, quando esse músculo liso contrai, ele contrai em todas as direções. Tá? Então, quando ele contrai, ele diminui o seu tamanho tanto longitudinalmente quanto transversalmente, beleza? O músculo liso, quando ele contrai, lembra disso, ele contrai em todas as direções, beleza? Já o músculo estratoesquelético, ele apenas contrai em uma direção, tá? Que é a direção longitudinal. O músculo liso, ele consegue se contrair em todas as direções, virar ali uma bolinha, beleza? Tanto que já vi isso cair em prova uma vez, tá? Uma vez, dois anos atrás, mas não é algo muito importante, não precisa saber isso aqui de cor, tá? O músculo estratoesquelético, quando ele contrai, ele reduz em 30% o seu volume, em 30% do seu tamanho. O músculo liso, quando ele se contrai, justamente por essa característica, ele consegue reduzir até em 80% o seu valor. Beleza? Então, você vê a capacidade de contração que esse músculo tem, tá? Muito maior do que do músculo estratoesquelético. Beleza? Então, interessante lembrar disso, tá? Da estrutura ali dos corpos densos, das fibras de actina e miosina em todas as direções, e por isso a característica do músculo liso em contrair em todas as direções, tá? E reduzir até mesmo 80% do seu volume quando contraído. Show? Então, já que a gente já deu uma pincelada aqui na estrutura contrátil do músculo liso, vamos tratar aqui agora do seguinte. Quando a gente fala em músculo liso, a gente tem dois tipos, tá? Vou apagar isso aqui. Quando a gente fala em músculo liso, a gente tem aqui basicamente... Apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. A gente tem basicamente dois tipos, tá? Duas classes de músculo liso. Lembra lá no músculo estratoesquelético que a gente tinha lá as fibras tipo 2A, as fibras tipo 2B, as fibras tipo 1. Então, tem vários tipos diferentes de fibras musculares. Aqui também,
tá? Aqui também. Só que são só dois tipos, tá? A gente tem dois tipos de fibras musculares lisas. O que a gente chama de músculo liso multiunitário e a outra classe que a gente conhece como músculo liso unitário. Beleza? A gente tem essas duas classes aqui de músculo liso. O que seria um músculo liso? Vamos começar aqui pelo músculo liso multiunitário. O que seria esse músculo liso multiunitário? Cuidado que o nome confunde. Cuidado que o nome confunde, tá? O músculo liso multiunitário, ele está disposto mais ou menos assim. Uma célula muscular lisa aqui, outra célula muscular lisa aqui, outra para cá, outra aqui. Então você percebe que não existe um contato entre essas células. Tá? Essas células elas não entram em contato uma com a outra. Por quê? Porque aqui entre elas existe um tecido conjuntivo, tá? Um tecido conjuntivo que separa a membrana dessas células e não deixa elas entrarem em contato umas com as outras. Tá? Isso aqui é um músculo liso multiunitário. Tá? As células não entram em contato umas com as outras. Beleza? Parou por aí. Tem mais coisa, mas parou por aí. Beleza? Agora, o músculo liso multiunitário, ele é diferente, bem diferente. Olha só, vou fazer aqui, ó. A gente tem uma célula muscular lisa aqui, a outra vai estar logo aqui, depois eu vou ter outra aqui, outra vem aqui. Você percebe que no músculo liso unitário existe contato entre as células musculares lisas. Tá? Todas elas estão juntinhas, grudadas umas com as outras. Inclusive, se a gente ampliar isso aqui, vamos pegar isso aqui, ó, vamos ampliar. Olha só. O que vai acontecer? Se a gente ampliar esse negócio aqui, a gente vai observar o seguinte, tá? Aqui a gente tem a membrana de uma célula, aqui a gente tem a membrana de outra célula, beleza? Conectando essas duas membranas, existe um canal. Vai existir aqui um canal que conecta ambas as membranas. Então vai ter um canal aqui, vai ter um canal aqui, um canal aqui, um canal aqui. Tá? Então, esses vários canais, aonde é uma região de contato entre uma membrana e outra, vai ter ali vários desses canais que conectam o citoplasma de uma célula com a outra. Tá? Então aqui a gente consegue ver uma grande diferença entre os dois tipos de músculo, beleza? O músculo liso multiunitário não tem conexão entre as células, elas não se tocam, e no músculo liso unitário todas elas estão juntinhas ali, conectadas umas com as outras, e além disso, na região ali de contato existem vários canais que conectam o citoplasma de cada uma delas, beleza? E por que isso é importante? Por que eu tenho que saber isso? Olha só, quando um impulso elétrico, tá? Vamos fazer aqui, deixa eu essa cor aqui, ó. Digamos que chegue uma terminação axônica aqui, tá? Vamos dizer que chega uma terminação axônica aqui. E o axônio vem aqui e pá, faz contato com essa célula aqui. O axônio ele vai enviar aqui uma resposta elétrica para essa célula. E somente essa célula aqui, somente essa célula é que vai responder. Beleza? Então, no músculo liso multiunitário, a gente tem uma célula trabalhando individualmente. Tá? Uma célula que consegue ser estimulada, somente ela. No músculo liso unitário, isso não acontece. Por quê? Se vir aqui uma terminação axônica e, por exemplo, estimular essa célula aqui, olha só, o que vai acontecer? Essa célula vai se despolarizar, só que esse potencial de ação, lembra que existem canais que conectam um citoplasma com o outro. Tá? Quando o potencial de ação é gerado nessa célula, o que é um potencial de ação? Lembra? Não é a troca de íons, né? Entra sódio, sai potássio. Então, esse potencial de ação ele vai ser o quê? Transmitido. Esse potencial de ação vai ser transmitido de uma célula para outra. Beleza? No músculo liso unitário, eu não consigo contrair uma célula isolada. Por quê?
quando eu estimulo uma célula por esses canais ali e por essas e por essa extrema proximidade das células, esse potencial de ação ele vai ser propagado para as outras, beleza? Isso aqui tem um nome, inclusive, tá? Esses canais aqui que permitem que esse potencial de ação vá de uma célula para outra, tem um nome bem importante, que se chama gap junction, ou também chamada de união comunicante. Tá? Então, esses canais ali, que estão aqui conectando as células, tem um nome, se chamam gap junctions ou uniões comunicantes. Por quê? São uniões muito permeáveis, que justamente permitem que o potencial de ação viaje de uma célula para outra. Isso é um esquema que a gente vai ter também lá no coração, tá? Quando a gente vê lá a parte de esquema elétrico do coração, né, o esquema de condução elétrico, a gente vai ver as mesmas estruturas, tá? As mesmas gap junctions. Tá? Então tenha em mente isso. Músculo liso unitário, além das células estarem juntinhas, elas têm gap junctions, que conectam o citoplasma de uma célula com a outra. Isso que permite que o potencial de ação vá de uma célula para as outras. Então, eu estimulo uma célula, a resposta é gerada nela, porém a resposta ela flui para as outras células. Tá? O músculo liso unitário ele contrai como se fosse um só. Tá? Por que eu falo que o nome confunde? Porque, pelo menos para mim, na minha época, eu confundia muito. Tá? Era um pouco difícil para mim relacionar com os nomes. Tá? Então, tenha em mente o seguinte. Tá? Eu gosto de utilizar a seguinte analogia. Foi o que funcionou para mim. Eu gosto muito de ver filmes por exemplo, ali de Roma, da Grécia Antiga e tal, né? Me fascina muito esse tipo de filme, né? Até mesmo documentário, livro, enfim, eu gosto muito desse período ali da história, né? Grécia Antiga, Império Romano e tal, eu gosto muito de ver, né, e estudar sobre isso. É o seguinte, por exemplo, os gregos. Né? Os gregos eles praticamente dominaram o mundo antigo, né? Porque eles tinham uma vantagem militar que os outros povos, né, os povos bárbaros, não tinham. Que é o seguinte, os gregos eles lutavam no que a gente chama de falange. Tá? O que é uma falange? É eu aqui, mais uma fileira de uns 50 caras, um do lado do outro. Tá? O que acontece? E também mais uma fileira de uns 200 caras atrás, tá? Tudo enfileiradinho, bonitinho. Isso forma uma falange. Essa falange, ela atua como se fosse uma coisa só, tá? Então você tem ali 100, 200 caras por falange, só que esses 100, 200 caras atuam como se fosse uma coisa só, tá? E isso, né, na época, dava uma vantagem militar extraordinária para eles. Por quê? Porque eles lutavam contra os persas, contra os povos bárbaros. E como é que esses povos lutavam? Pô, pega espada, pega machado e vai para cima. Foda-se. Né? Não tem ali uma, uma estratégia mais elaborada. Basicamente, pega ali, né? Pega sua espada, seu escudo e vai para cima. Já os gregos não. Os gregos desenvolveram esse método de batalha. E, cara, basicamente, eles, com esse método de falange, eles dominaram o mundo antigo, tá? Justamente porque a união faz a força, né? Aqui a gente vai usar o mesmo conceito. Lembra que o músculo liso unitário é uma unidade, lembra da falange. São várias células, porém elas atuam como se fosse uma coisa só. Lembra que eu falei que no músculo liso unitário eu não consigo estimular só uma célula. Porque mesmo que eu vá lá e estimule uma só célula, esse potencial ele vai se espalhar para as outras. Através do quê? Das gap junctions. Beleza? Então lembra, músculo liso unitário lembra da falange grega. Várias células, vários soldados que atuam como se fosse uma coisa só. Beleza? E o músculo liso multiunitário são os persas, são os povos bárbaros. Por quê? Cada um por si. Cada um por si. Pega sua espada, pega seu escudo e vai pra cima, campeão. Vai lá. Beleza? Então, eu na época confundia muito. Ah, músculo liso unitário. Pô, unitário, unidade, um só. Ah, então é aquele músculo que, né, contrai sozinho. Não. Cuidado. Cuidado com os nomes, tá? Eu confundia muito na época.
Mas lembra disso. Unidade, falange. Todo mundo atuando como se fosse uma coisa só. Músculo liso unitário. Músculo liso multiunitário são os persas, são os bárbaros, né? Que vai cada um por si, meio sem estratégia e tal. Aí você não vai mais confundir. Posso te dar certeza disso. Beleza? O que acontece? Basicamente, pensa ali em um músculo liso. Pensa ali em alguma estrutura, em algum órgão que tenha um músculo liso. Te dou 99% de chance de tu ter pensado em um órgão que tenha músculo liso e esse órgão tenha músculo liso unitário. Tá? Basicamente, cerca de mais de 95% dos tipos, né, de músculo liso que eu tenho no meu corpo é unitário. É unitário. Músculo liso multiunitário é muito pouco, tá? Quase não tenho no meu corpo. Vou ter lá em estruturas muito delicadas, muito específicas. Por exemplo, um exemplo de músculo liso multiunitário é lá o músculo ciliar, beleza? O músculo ciliar é um exemplo de músculo liso multiunitário, beleza? Vou até escrever aqui. Músculo ciliar. Por quê? Pensa, o músculo ciliar está onde? Tá lá no olho, né? Ciliar tem a ver com o olho, beleza. O que esse músculo faz? Esse músculo, ele estende ali algumas cordas tendíneas que se conectam lá no cristalino. E o cristalino, ele é responsável por dar o foco no nosso olho, beleza? Então, por exemplo, se eu estou olhando para algo aqui perto, é um foco. Se eu olho para o lado e o que eu estou olhando está mais longe, é necessário outro tipo de foco. Tá? Então, constantemente, o nosso cristalino tem que estar se ajustando para quê? Por exemplo, estou olhando algo que está a 20 centímetros da minha cara, é um foco. Se eu olhar para lá, a parede está mais ou menos 1 metro, é outro foco. Então, o cristalino está constantemente se ajustando, né, para a gente conseguir sempre enxergar focadinho, bonitinho. Quem que faz esse ajuste do cristalino? É o músculo ciliar. Tá? Muitas vezes, esse ajuste tem que ser muito fino, muito delicado. Por isso que o músculo ciliar ele é multiunitário, beleza? Por quê? Eu preciso de ajustes finos. Então, uma célula contrai, outra célula contrai. Então, para dar esse ajuste fino. Agora, por exemplo, trato gastrointestinal. Né? Você tem ali todo um tubo cheio de músculo liso. Eu preciso de algum ajuste fino? Não, não. Basicamente, o músculo liso está ali para fazer o quê? Os movimentos de circunvolução e tal. Então, basicamente, é muito restrito os locais onde eu vou ter músculo liso multiunitário. Tá? Basicamente, mais de 95% do que você pensar de músculo liso vai ser unitário. Tá? Lá o músculo liso lá do seu trato respiratório, do seu trato gastrointestinal, da sua bexiga, enfim, tá? Ali, né, de todo o seu trato urinário, tudo vai ser unitário, tá? Lembra que músculo liso multiunitário é mais difícil de achar, né? Um exemplo que costuma cair em prova é justamente do músculo ciliar, que ele é um exemplo de um dos poucos exemplos, né, de músculo liso multiunitário, tá? Então, tenha em mente essa distinção. Show? Até aqui, tudo tranquilo, tudo de boa? Qualquer coisa, só mandar aí no chat, tá? Tô constantemente lendo aqui, beleza? Então, né, se não tiver nenhuma pane aqui, se a gente puder continuar, agora a gente vai falar justamente ali de como que ocorre ali a ativação, né? Como que ocorre ali o potencial de ação no músculo liso, tá? Que costuma ser bem diferente do músculo esquelético. Show? Então deixa eu excluir isso aqui. Dar uma limpada aqui, conferir aqui, está tudo de boa. Show. Não estão falando nada, acredito que tá de boa, né? Se surgir alguma dúvida aí, só comenta, tá? Não tenha vergonha, por favor. Então olha só. Beleza, já entendemos a estrutura do músculo liso, ali a estrutura contrátil, né, os corpos densos, beleza, já entendemos por que ele contrai em todas as direções, já entendemos
os dois principais tipos de músculo liso, multiunitário e unitário. Agora, vamos entender como que ocorre a excitação do músculo liso, porque é bem diferente do músculo esteroesquelético. Lembra lá? No músculo esteroesquelético, a gente tinha lá a membrana, aí tinha o túbulo T, aí ao lado desse túbulo T a gente tinha a cisterna do retículo sarcoplasmático, né? Aí aqui na membrana a gente tinha os canais de dihidropiridina e no retículo sarcoplasmático os canais de ranodina. Aí vinha o potencial de ação, o canal de dihidropiridina se abria e por ele estar fisicamente conectado com o de ranodina, ele abria o de ranodina também. E aí o cálcio, tanto extracelular quanto o do retículo sarcoplasmático, adentrava o citoplasma do músculo esteroesquelético. Tá? Isso tudo a aula que está lá gravada, beleza? Isso aqui é o processo de excitação do músculo esteroesquelético. Do músculo liso é bem diferente. Tá? O processo é completamente outro. Tá? Então lembra lá, placa neuromuscular, as especializações que aquela placa tinha, tudo aquilo esquece, tá? Não vou ter nada disso aqui. Primeira coisa, músculo liso tem túbulo T igual o esteroesquelético? Tem túbulo T? Não, não tem túbulo T. Na membrana do músculo liso a gente consegue ver algumas pequenas depressões, tá? Pequenas depressões. E essas pequenas depressões, né, são chamadas de cavéolas, tá? Essas depressões são chamadas de cavéolas. Opa. Cavéolas. Tá? Essas cavéolas é como se fosse uma espécie de túbulo T primitivo. Por quê? O músculo liso, quando a gente fala de caráter evolutivo, o músculo liso ele veio antes do músculo esteroesquelético. Então tudo do músculo liso é mais primitivo. Tá? Então a gente tem ali as cavéolas, que é como se fosse um túbulo T muito primitivo, algo que poderia vir a ser um túbulo T, mas não é. Tá? Não é. Então, se acabar caindo em prova, lembra, músculo liso não tem túbulo T, tá? Ele vai ter as cavéolas, que são pequenas depressões. É bastante discutível qual seria a função dessas cavéolas, tá? Mas a princípio, seguindo ali o Guyton, a gente não vai dar nenhuma função para elas, tá? Elas são ali apenas estruturas da membrana plasmática do músculo liso. Tá? A gente não vai dar uma função para elas. Show? Primeira coisa, lembra lá no músculo esquelético como era a terminação axônica? Vou até refazer aqui. A gente tinha a terminação axônica, né? Aí a fibra muscular aqui embaixo. Deixa eu refazer aqui. A gente tinha lá a depressão aqui, né? E aqui nessa depressão a gente tinha algumas evaginações e invaginações. Tô começando a lembrar. Legal. Aí aqui na crista dessas evaginações a gente tinha o quê? Os receptores. Receptores do quê? De receptores colinérgicos, né? Receptores lá de acetilcolina, né? Então, lembra lá do músculo esquelético? Não era mais ou menos assim? Tá? No músculo liso, esquece. Tá? No músculo liso, esquece. É algo completamente diferente. No músculo liso, a gente tem algumas terminações axônicas que são chamadas terminações difusas. Tá? Terminações difusas. O que é uma terminação difusa? Vamos imaginar o seguinte: tem aqui uma célula muscular lisa, tá? E a terminação axônica, ela vai vir por aqui e ela vai terminar aqui. Acabou, tá? Ou seja, não existe um contato, contato não. Não existe uma aproximação mais íntima ali entre a terminação axônica e a célula muscular. Não, difuso, ou seja, é distante, tá? E o que acontece?
essa terminação axônica ela vai liberar os neurotransmissores como se fosse uma chuva. Como se fosse uma chuva, tá? E as células musculares lisas que vão estar aqui, elas vão acabar recebendo esses neurotransmissores, tá? Então isso aqui, de forma bem resumida, é a definição de terminações difusas, tá? Você não tem ali exatamente um ponto aonde a terminação axônica vem, né? E chega ali na proximidade da célula muscular, e aí gera algum tipo de especialização. Não tem nada disso, tá? Basicamente, terminação axônica aqui, né? Tem ali as suas ramificações, né? Da terminação e faz chover ali uma chuva de neurotransmissores que acabam ali chegando nas células musculares lisas. Isso aqui, bem resumidamente, é o que seria uma terminação difusa, bem diferente lá da placa neuromuscular, tá? Então, músculo esquelético é placa neuromuscular. Aquilo ali que eu acabei de desenhar, beleza? Que está mais detalhado na aula gravada, obviamente. Já músculo liso tem placa neuromuscular? Também não tem. Qual que é o tipo de terminação dele? Terminação difusa, beleza? Mais ou menos assim. Então, músculo liso não tem túbulo T, músculo liso também não tem placa neuromuscular, tá? As terminações são chamadas difusas, beleza? E vocês lembram que lá no músculo estratoesquelético, o que acontecia? A gente tinha lá, vou refazer aqui, ó, uma crista e aqui um receptor de acetilcolina. Né? Lembra lá que esse receptor tem 5 subunidades, 2 delas são alfa, que é justamente aonde a acetilcolina vai se ligar. Né? Então a acetilcolina vem, se liga aqui, e o que acontece? Esse receptor também é um canal de sódio. Então quando a acetilcolina se liga aqui, ele abre. Tá? Esse receptor abre, e aí agora ele permite o influxo. Ele permite o influxo de sódio aqui para dentro da célula. Tá? Então, lá na placa neuromuscular, os receptores eram também canais de sódio. Lembra disso, né? Eis a importância de ver a aula gravada. Se não viu, tá viajando aqui. Ainda estou tentando dar uma pescada aqui, mas se não viu, tá bem confuso. Tá? Por isso a importância sempre de assistir a aula gravada antes da aula ao vivo. O que acontece? Aqui no músculo liso, tá? Eu não vou ter esse tipo de receptor. Já vou dar aqui a definição para vocês. Isso aqui é mais endócrino, tá? Então não precisa decorar isso aqui não. É só para dar uma base para vocês, tá? O receptor que a gente viu lá na placa neuromuscular é chamado de receptor ionóforo. Tá? Isso aqui você não precisa decorar, tá? Só estou dando aqui uma base para vocês. Isso a gente vai ver com mais detalhes lá em endócrino, tá? O receptor que a gente tem lá na placa neuromuscular é o receptor ionóforo. O que é um receptor ionóforo? É um receptor que também é um canal iônico. Por isso o nome ionóforo, tá? O receptor também é um canal iônico, beleza? Já, principalmente aqui no músculo liso, a gente tem outro tipo de receptor, que é chamado de receptor metabotropo, tá? Esse receptor metabotropo é o famoso receptor acoplado à proteína G, tá? Então, o receptor o receptor metabotropo é o famoso, né, que provavelmente vocês já viram, né, nas aulas, é o famoso receptor acoplado à proteína G, tá? Qual que é a diferença? Qual que é a principal diferença entre o receptor ionóforo e o metabotropo? Vou fazer aqui o esquema do receptor ionóforo. Tá? Vou tentar fazer aqui uma bicamada lipídica. Bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos.
Show de bola. Aqui a gente tem o interior dessa camada, né? Show. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O que acontece? O receptor metabotropo, ele vai estar aqui, ó. Ele é um receptor que atravessa a membrana, tá? E ali no seu lado externo, ele tem ali o sítio aonde o neurotransmissor vai se ligar. Beleza? E aqui dentro, tá, no lado interno da membrana, acoplado a ele, vai ter uma proteína. Tá? Essa proteína ela vai ter 3 subunidades. Tá? Uma subunidade alfa, uma beta e uma gama. Tá? Isso aqui, essa proteína aqui, é chamada de proteína G. Beleza? Isso aqui é um receptor metabotropo. Beleza? Bem diferente, né, do receptor ionóforo, que é basicamente um canal de membrana que se abre quando o neurotransmissor chega. Tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, fazer uma célula muscular lisa. Show de bola. A gente vai ter aqui, ó. Vou fazer em azul. Nós temos aqui um receptor metabotropo. Ah, tem só receptor metabotropo na célula muscular lisa? Não, não. Nós temos que também, vou fazer aqui em vermelho, receptor ionóforo. Tá? Mas eles não entram aqui na questão da contração muscular. Então a gente vai ignorar eles. Beleza? A gente vai ignorar esses receptores. Tá bom? Vamos só falar dos metabotropos. O que acontece? Chega lá, terminação difusa. Terminação axônica libera uma chuva de neurotransmissores e esses neurotransmissores vão o quê? Se conectar ali nos receptores do músculo liso. Tá? Tanto o receptor metabotropo quanto o receptor ionóforo. Lembra o que o receptor ionóforo faz? Ele é também um canal de sódio. Quando o neurotransmissor se liga ali, ele abre o canal e o sódio entra. E aí ajuda o quê? A despolarizar a célula, né? Ajuda a gerar um potencial de ação. Mesma coisa acontece aqui, tá? Quando neurotransmissor é jogado aqui nessa célula muscular lisa, é gerado um potencial de ação, beleza? Canais de sódio se abrem e aí ocorre a despolarização. Tranquilo, normal, 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 tá? A pane, o problema é com relação à liberação de cálcio. Lembra que sempre para qualquer contração muscular eu preciso o quê? Liberar cálcio. Ponto. Preciso liberar cálcio, tá? É a chave da questão. Lembra lá no músculo liso, aliás, no músculo esquelético, como que ocorria a liberação de cálcio? Né? Lembra lá do túbulo T, que tinha lá o receptor de dihidropiridina e o receptor de rianodina? Aí quando o potencial de ação vinha lá pela membrana, entrava no túbulo T e fazia com que o canal, ambos os canais se abrissem. Ambos os canais se abrissem, né? E aí tanto o cálcio extracelular quanto o cálcio do retículo sarcoplasmático conseguiam adentrar no citoplasma da célula muscular esquelética. Qual que é a pane aqui? Músculo liso não tem túbulo T. Músculo liso não tem túbulo T. Então, aqui, ó, no retículo sarcoplasmático, tem cálcio aqui no retículo sarcoplasmático? Sim, tem cálcio. Tem bastante cálcio, aliás. Esse retículo sarcoplasmático aqui está cheio de cálcio. Tá? Tem cálcio aqui fora? Aqui no líquido extracelular? Tem também. Beleza. Eu preciso pegar esse cálcio que está aqui fora e de alguma forma colocar aqui, né, para dentro do citoplasma da célula. E preciso pegar esse cálcio que está aqui guardado no retículo sarcoplasmático e também jogar para o citoplasma. Tá? No músculo estriado-esquelético ocorre isso ocorre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque, vou repetir, túbulo T, beleza? Lá no túbulo T, vou fazer aqui. A gente tem o canal de dihidropiridina e o canal de rianodina. Tá? Aqui seria a cisterna do retículo sarcoplasmático cheia de cálcio. Tá? E aqui, né, o ambiente extracelular, né, também cheio de cálcio. Quando o potencial de ação
Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando ele chega aqui no canal de dihidropiridina, esse canal ele se abre. Tá? Esse canal ele se abre. Beleza? Só que lembra, esse canal está o quê? Fisicamente conectado com o canal de rianodina. Então, quando o canal de dihidropiridina se abre, o canal de rianodina também se abre. Tá? Por que eu estou focando nisso? Por que eu estou falando isso? Porque olha só, se não fosse essa conexão, o potencial de ação ainda ia chegar aqui e abrir o canal de rianodina, de dihidropiridina. Só que como que o canal de rianodina ia se abrir? Porque ele está aqui, ó. O canal de rianodina está aqui. Ele está na membrana? Não. Então o potencial de ação consegue chegar nele? Não. Tá? O canal de dihidropiridina, por estar na membrana, beleza, o potencial de ação consegue chegar nele. Se ambos os canais não fossem fisicamente conectados, como que eu ia abrir o bendito canal de rianodina? Não tem como. Não tem como, tá? Eu preciso que ambos sejam conectados. Por quê? Vou repetir. Potencial de ação não chega no retículo sarcoplasmático. Potencial de ação se restringe à membrana. Então, eu tenho um canal de cálcio, que é o de dihidropiridina, que está na membrana. Aí o potencial de ação vem e abre ele. Só que lembra que ele está fisicamente conectado com quem? Com o canal lá do retículo sarcoplasmático, o canal de rianodina. Então, como os dois estão conectados fisicamente, quando um se abre, por consequência, abre-se o outro também. Então, quando o canal de dihidropiridina, que está onde? Está na membrana, ele se abre, por quê? Pelo potencial de ação. Por ele estar fisicamente conectado com o canal que está lá no retículo sarcoplasmático. Se está lá no retículo sarcoplasmático, o potencial de ação chega lá, consegue abrir esse canal? Não, não consegue, não tem como. Então como é que eu vou abrir esse canal de rianodina? Conectando, colocando uma cordinha aqui, né, conectando o canal de dihidropiridina com o de rianodina. Quando o potencial de ação vem pela membrana, abre o de dihidropiridina, por consequência, abre também o de rianodina. É por essa conexão física que tem entre os dois canais. Tá? Isso então estou reforçando o que a gente viu lá na aula gravada. Beleza? Agora, músculo liso tem túbulo T? Não tem. Músculo liso tem canal no retículo sarcoplasmático? Tem. Ele só não se chama canal de rianodina. É outro nome, tá? Não tem esse nome. Mas tem um canal aqui também. Beleza. Músculo liso tem canal de cálcio na membrana? Uai, tem também. Tem. Ele só não vai se chamar canal de dihidropiridina. Mas é um canal. É um canal de cálcio que está na membrana. Beleza. Potencial de ação que faz abrir esses canais. Ele está restrito aonde mesmo? À membrana. Beleza. Então, o potencial de ação, ele vem vindo, 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 e abriu esse canal de cálcio da membrana. Beleza. Só que, peraí, como que eu vou abrir o canal de cálcio que está aqui no retículo sarcoplasmático? Como que eu vou abrir esse canal? Se não tem o túbulo T que permite ali que esses canais estejam próximos, portanto, eles conseguem se conectar. Não tem nada disso aqui. Como que eu vou abrir o canal de cálcio lá dentro do retículo sarcoplasmático? Problema, né? Problema. Então, olha só. Já apresentei o problema aqui para vocês. Agora eu vou apresentar a solução. Beleza? Vou refazer aqui. Vou fazer redondo agora, tá? Tá? Vou ter que apagar isso aqui, peraí. Vou fazer aqui meio redondo, mas isso aqui é uma célula muscular lisa, tá? Isso aqui é uma célula muscular lisa. Ah, mas não está no formato certo. Beleza. Mas imagina que é uma célula muscular lisa. Aqui a gente tem um núcleo. A gente tem um núcleo aqui. Beleza. A gente vai ter aqui o retículo sarcoplasmático. O que tem dentro dele? Muito cálcio.
Muito cálcio. Show de bola. E nesse canal, quer dizer, nesse retículo a gente vai ter alguns canais de cálcio. Porque o cálcio precisa sair ou entrar, né? Ele vai entrar ou sair através desses canais, tá? Beleza. Aqui no líquido extracelular também tem muito cálcio. E, obviamente, na membrana eu também tenho canais de cálcio. Também tenho canais de cálcio. Show de bola. Então veio lá a terminação axônica, liberou o neurotransmissor, gerou-se um potencial de ação nessa célula muscular lisa, e esse potencial de ação vem viajando aqui pela membrana, abrindo canais, beleza? Chegou aqui no canal de cálcio, estava fechado, agora pelo potencial de ação, esse canal de cálcio se abriu. Opa, canal de cálcio aberto. Beleza, agora o cálcio consegue entrar. O cálcio que estava aqui fora consegue entrar aqui no citoplasma. Show? Beleza. Isso vai acontecer, né, com todos os canais de cálcio da membrana. Show de bola. Né? Tem o cálcio agora aqui no meu citoplasma. Massa. Show de bola. Só que, cara, precisa de mais cálcio. Precisa de mais cálcio. Aonde que eu tenho mais cálcio? Aqui no retículo sarcoplasmático. Vou pôr aqui uma sigla, retículo sarcoplasmático. Tenho mais cálcio ali dentro, massa. Só que como que eu vou abrir esses canais? Não tenho túbulo T. Então não tenho como fazer aquela jogadinha da conexão, né, dos canais. Cara, que problema. Acontece o seguinte, aí que entra o receptor metabotrópico. Aí que entra a proteína G, beleza? Então olha só, nesse lado aqui, ó, a gente vai ter um receptor acoplado a quem? A proteína G. Um receptor acoplado à proteína G. Show de bola. O que vai acontecer? O neurotransmissor vai chegar aqui nesse receptor. Ao mesmo tempo que está ativando ali o potencial de ação, esse neurotransmissor vai chegar aqui, nesse receptor metabotrópico, e vai se conectar. Beleza? Quando o neurotransmissor se conecta no receptor, acontece aqui um câmbio conformacional nesse receptor e envia-se um estímulo para a proteína G. A proteína G está aqui em verde, tá? Lembra que a gente tem uma subunidade alfa, outra beta e outra gama, tá? O que acontece? Quando esse estímulo é enviado à proteína G, a subunidade alfa ela se desprende, tá? A subunidade alfa ela vai se desprender. Deixa eu fazer aqui, tá? Isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá? Então a subunidade alfa se desfez, quer dizer, ela se desconectou, né? Se desconectou aqui do restante da proteína G. E essa subunidade alfa, ela vai caminhando aqui, ó, vai caminhando pelo lado interno da membrana. Ela vai caminhando infinitamente? Não. Ela vai caminhar até chegar aqui a uma outra proteína. Vou fazer ela aqui em laranja. A uma outra proteína. Quem vai ser essa proteína? Depende. Essa proteína aqui, ela pode ser de dois tipos, tá? Vou até dar uma puxada aqui para o lado, tá? Essa proteína pode ser de dois tipos, beleza? Então, muito cuidado. Ela pode ser uma adenilciclase ou ela pode ser uma fosfolipase C. Tá? Tá um pouco confuso? Calma. Você já vai entender. Recapitulando. Neurotransmissor chegou aqui, se conectou no receptor acoplado à proteína G. Quando ocorreu a conexão,
desse neurotransmissor, gera um câmbio conformacional nesse receptor e envia-se um estímulo para a proteína G. Quando esse estímulo é enviado, a subunidade alfa da proteína G se desliga e começa a caminhar pelo lado interno da membrana. Ela vai caminhar até essa subunidade alfa se encontrar com uma outra proteína. Tá? Que pode ser uma adenilciclase ou uma fosfolipase C. Ponto. Beleza? Ponto. O que vai diferir uma da outra? O que vai diferir, né, se é uma adenilciclase, se é uma fosfolipase C? Bom, qual é a diferença dessas duas proteínas? Essas duas proteínas são enzimas. Tá? Então elas têm um papel a cumprir. Ambas as enzimas são responsáveis pela formação de segundos mensageiros. Tá? Então ambas formam segundos mensageiros. Ambas as proteínas formam ali os chamados segundos mensageiros. Tá bom? O que é um segundo mensageiro? Cara, não vou entrar em muito detalhe aqui, até porque essa parte é mais de endócrino, tá? Mas segundo mensageiro é como se fosse o motoboy da célula, como se fosse o office boy. Ele vai sair de um ponto, envia ali uma informação para um lugar, sei o que, tá? São ali os motoboys da célula, enviam informações para diferentes regiões, para diferentes enzimas, canais, enfim, tá? Tem uma série de funções, tá bom? Ambas essas enzimas produzem segundos mensageiros. Mas por que eu tenho dois nomes? Porque são enzimas diferentes e que vão produzir tipos diferentes de segundos mensageiros, tá? De segundo mensageiro, a gente tem ali principalmente AMP cíclico. A gente tem também o DAG, que é o diacilglicerol, e o IP3, que é o inositol fosfato. Tá? Esses são aqui os principais segundos mensageiros. Beleza? A adenilciclase ela vai formar AMP cíclico. E a fosfolipase C ela vai formar diacilglicerol, que é o DAG, e IP3, que é o que? Inositol fosfato. Beleza? Por isso, então, que elas são diferentes, tá? Porque cada uma é responsável por gerar os seus próprios segundos mensageiros, tá? Esse AMP cíclico, esse nome não é muito estranho, né? AMP lembra o quê? Lembra ATP, não é? Não lembra ATP? Justamente porque o AMP cíclico ele vem do ATP. O que acontece? Essa adenilciclase ela pega o ATP, que tem 3 fosfatos, e tira 2. Aí fica adenosina monofosfato. Beleza? E o cíclico, basicamente porque a molécula, a conformação dela é uma molécula cíclica. Beleza? Mas esse AMP cíclico é adenosina monofosfato e vem do ATP. Beleza? Já o diacilglicerol e o inositol fosfato, eles não vêm do ATP, eles vêm de outra estrutura, que é o fosfolipídio. Por isso o nome fosfolipase. Por quê? Porque ela pega um fosfolipídio da membrana, quebra ele para conseguir o quê? Diacilglicerol e inositol fosfato. Tá? Então, esses dois carinhas aqui, eles vêm da quebra dos fosfolipídios. Por isso que a enzima se chama fosfolipase C. Beleza? Fosfolipase é a enzima que quebra os fosfolipídios da membrana. Beleza? Então aqui um resumo rapidinho, né, para a gente entender ali os principais segundos mensageiros. Tá? O segundo mensageiro principal aqui do músculo liso vai ser esse cara aqui. Vai ser o IP3. Por quê? Esse IP3 aqui, uma das principais funções dele está em abrir canais de cálcio. Tá?
Então aqui uma das principais funções desse IP3, desse inositol fosfato, é abrir canais de cálcio. Tá? Então, vamos pegar aqui, recapitulando de novo. Neurotransmissor foi liberado, se conectou aqui em um receptor acoplado à proteína G, gerou-se um câmbio conformacional e esse receptor enviou um sinal ali, um estímulo para a proteína G. Nesse estímulo, a proteína G desacopla a sua porção alfa e essa porção alfa vai caminhando ali pelo lado interno da membrana, até se encontrar ou com uma adenilciclase ou com uma fosfolipase C. Nesse caso, vamos dizer que essa enzima aqui é uma fosfolipase C. Tá? Fosfolipase C. Beleza? Show de bola. Quando a subunidade alfa da proteína G se conecta nessas enzimas, seja uma adenilciclase, seja uma fosfolipase C, essa porção alfa ativa essas enzimas. E essas enzimas começam a produzir, então, segundos mensageiros. No caso aqui, como eu disse que essa proteína, nesse exemplo, é uma fosfolipase C, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir DAG, aqui é o diacilglicerol, e vai produzir também o IP3, que é chamado de inositol fosfato. E o que importa pra gente é o IP3, por quê? Porque ele vai ser formado, né, e vai ser liberado aqui no citoplasma. Tá? Um monte de IP3. Ele vai começar a vagar ali pelo citoplasma. Até o momento no qual ele vai se conectar aqui em um canal de cálcio do retículo sarcoplasmático. Quando ele se conecta, ele gera uma fosforilação desse canal, fazendo então com que esse canal se abra. Deixa eu fazer um pouquinho menor aqui. Fazendo então com que esse canal de cálcio se abra, permitindo então que o cálcio seja liberado aqui do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. Então olha que rolê. Olha o rolê que tem que acontecer para abrir os canais do retículo sarcoplasmático. Tudo isso porque não tem túbulo T. Então você vê a importância do túbulo T lá no músculo extraesquelético. Tá? Aqui, recapitulando então. Eu preciso de cálcio para contração muscular. Preciso, beleza. Esse cálcio, ele vem da onde? Vem tanto extracelular quanto do retículo sarcoplasmático. Beleza. O cálcio extracelular, ele entra como? Canais de cálcio que estão na membrana são abertos ali por um potencial de ação. Beleza. E os canais do retículo sarcoplasmático? O potencial de ação chega lá? Não chega. Tem túbulo T? Não tem. Então, o esquema tem que ser outro. O esquema para abrir os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático é esse. Tá? É o do receptor acoplado à proteína G. Essa proteína G, quando é estimulada, estimula uma enzima, que no caso aqui vai ser a fosfolipase C, a produzir segundos mensageiros. Desses segundos mensageiros, o principal é o IP3, é o inositol fosfato. Qual que é a principal função desse IP3? Abrir canais de cálcio lá no retículo sarcoplasmático. Então olha a volta que eu tenho que dar, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer para conseguir abrir esses canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Beleza? Isso aqui é importante que fique bem claro. Beleza? É importante que fique claro para vocês. Tá? Então, qualquer dúvida, manda aqui no chat, tá? Vou até escrever aqui, ó. Tá? Vou até escrever aqui no chat, tá? Que qualquer dúvida vocês escrevam aqui, né? Mandem aqui, porque é imprescindível que vocês entendam esse esquema aqui. Eu simplifiquei bem, tá? Se vocês forem pegar no livro, tá? É algo bem mais complexo. Deu uma boa simplificada aqui, tá? Mas, a princípio, no geral, é isso que tem que saber. É isso que tem que saber. Beleza? Então, show de bola. Olha só. No caso, se eu demorar um pouquinho para responder, é que tem delay, tá? Tem um delay de mais ou menos uns 12 segundos aqui. Tá? Então, o que vocês estão escutando eu falar agora
Na verdade eu falei há 12 segundos atrás, beleza? Então tem esse delay aqui de 12 segundos. Então se eu demorar um pouquinho para responder, é normal, beleza? Então olha só, beleza. O cálcio já está no citoplasma da célula muscular lisa. Beleza, agora eu posso iniciar o meu processo de contração muscular. Show? Agora eu posso iniciar o meu processo de contração muscular. Deixa eu até fazer pra cá, puxar aqui, ó. Show de bola. Cadê? Show. Isso aqui de novo, tá? Imagina que é uma célula muscular lisa. Ah, mas o formato é diferente, não interessa. Não interessa, tá? Vou fazer aqui uma fibra de miosina. Lembra que ela é mais ou menos assim. Show. E aqui, né, actina. Lembra que a actina tem esse aspecto helicoidal, né? Enfim, mais ou menos aí, né? Então aqui a gente tem a actina. E aqui a gente tem a miosina, tá? Um esquema bem simples aqui pra gente entender. Aqui a gente vai ter o nosso retículo sarcoplasmático. Show. Aqui dentro bastante cálcio. Aqui fora bastante cálcio. E nós temos o que? Canais de cálcio abertos. Já conseguimos abrir os benditos canais de cálcio, tanto da membrana, tanto aqui da membrana, quanto do retículo sarcoplasmático. Então o cálcio está conseguindo chegar aqui. Está conseguindo chegar aqui no citoplasma. Beleza? O que vai acontecer com esse cálcio? Lembra lá no músculo liso qual que era o papel do cálcio? Lembra lá que a actina ela tinha um complexo chamado complexo troponina-tropomiosina. Por quê? Porque a actina ela possui aqui sítios ativos, né? Que é onde as cabeças de miosina se conectam. E lá no músculo esteatoesquelético, esses sítios ativos estão encobertos por uma proteína que se chama tropomiosina, né? Eu até devo ter dado o exemplo lá da porta, da fechadura e da chave, né? Por quê? A tropomiosina é a porta, né, que esconde o sítio ativo da actina. A troponina é a fechadura, né? Por quê? Porque a troponina ela tem três subunidades, né? Lembra? Troponina C, troponina I, troponina T. Mas o que importa pra gente é a troponina C. Por quê? Porque é na troponina C que o cálcio vem e se liga. Quando o cálcio se liga, libera-se o sítio ativo da actina. Então, lembra do exemplo. A porta é a tropomiosina, que é o que esconde o sítio ativo. A fechadura é a troponina. E a chave é o cálcio. Quando o cálcio se conecta na troponina C, gera um campo conformacional e libera-se então o sítio ativo da actina. Tá? Aqui no músculo liso, esquece complexo troponina-tropomiosina. Esquece, não tem. Beleza? Não tem complexo troponina-tropomiosina. Acabou. Beleza? Os sítios ativos estão expostos. Tá? Ah, mas como é que a cabeça da miosina não fica ali 100%, 100% do tempo conectada? Porque aqui o esquema é diferente. Tá? Aqui o esquema é diferente. Então esquece complexo troponina-tropomiosina. Músculo liso não tem. Beleza? Mas o que o músculo liso tem? Ele tem uma enzima que está ali no citoplasma. É mais ou menos assim. Ó. Tem aqui. É mais ou menos assim. Ó. Essa enzima aqui, ela tem um nome
E ela se chama calmodulina. Tá? Calmodulina. Tá? É o nome aqui dessa enzima. Calmodulina. Beleza? O que acontece? O cálcio, quando ele entra no citoplasma da célula muscular lisa, ele vai se conectar aqui com a calmodulina. Tá? Geralmente são 4 íons de cálcio para cada calmodulina. Tá? Então, cada uma das enzimas calmodulina tem 4 espacinhos para o cálcio se conectar. Quando o cálcio se conecta na calmodulina, gera-se o chamado complexo cálcio calmodulina. Complexo cálcio calmodulina. Tá? É quando eu tenho a calmodulina com 4 íons de cálcio juntos ali, unidos. Aí eu tenho o complexo cálcio calmodulina. Show de bola? Qual que vai ser a função desse complexo cálcio calmodulina? Olha só, presta atenção. Esse complexo cálcio calmodulina, ele vai lá, deixa eu fazer com uma cor diferente. Ele vai lá na cabeça da miosina. Ele vai chegar lá na cabeça da miosina. Por quê? Vou até ampliar essa parte aqui, ó. Agora a gente vai estar vendo dentro da cabeça da miosina, tá? Lá dentro. Aqui, ó. O que acontece? Na cabeça da miosina, eu vou ter uma enzima aqui, ó, que ela vai se chamar miosinquinase. Miosinquinase, tá? É o nome dessa enzima aqui, miosinquinase. E o complexo cálcio calmodulina vai vir aqui, ó. O complexo cálcio calmodulina vai vir aqui. E vai ativar essa enzima chamada miosinquinase. Eu já quero que vocês se acostumem desde agora com o seguinte: tudo aquilo que tem o nome quinase, que tem o sufixo quinase, não sei o que quinase, pois o exemplo aqui, miosinquinase, tudo que tem esse quinase significa que é uma enzima que fosforila, tá? É uma enzima que fosforila. O que é fosforilar? Adicionar fósforo. Tá? Adicionar íons fósforo. Tudo que tem quinase, não sei o que é quinase, fosforila. Beleza? Então, essa enzima aqui, que se chama miosinquinase, vai fazer o quê? Vai fosforilar a cabeça da miosina. E é justamente o papel dela, né? Quando o complexo cálcio calmodulina ativa ela começa a fosforilar aqui a cabeça da miosina. Começa a adicionar um monte de um fósforo. Aqui. Então um monte de íons fósforo vão sendo adicionados aqui pela miosinquinase. Quando essa cabeça da miosina, deixa eu apagar aqui, quando essa cabeça da miosina está fosforilada, ela se ativa, tá? Ela se ativa. E aí, ela vai começar a ser atraída pelo sítio ativo. Aqui no músculo liso, por que eu posso ter os sítios ativos da actina expostos? Sem ali o complexo troponina-tropomiosina. Porque a cabeça da miosina, em estado de repouso, está desfosforilada. Então, ela não consegue ser atraída pelos sítios ativos. Tá? Agora, quando o complexo cálcio calmodulina ativa a miosinquinase, aí começa então a fosforilar a cabeça da miosina, e aí começa a gerar-se
atração. A cabeça da miosina começa a subir, 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 até se conectar no sítio ativo da actina. Beleza? Então, é essa fosforilação da cabeça da miosina que gera atração pelo sítio ativo da actina. E aí, quando eu tenho conectado cabeça da miosina com o sítio ativo da actina, eu tenho tudo pronto ali para gerar o processo de contração muscular. Vocês lembram, né, como é que é gerado o processo de contração muscular? Existe sempre aqui uma molécula de ATP, na cabeça da miosina. Essa molécula se quebra, libera essa energia para gerar então o que é o golpe ativo. O que é o golpe ativo? É o encurtamento da cabeça da miosina, que puxa os filamentos de actina. E aí gera o encurtamento do músculo. Beleza? Então, basicamente aqui, a partir do momento que está conectado, aí é o mesmo processo lá do músculo esquelético. Tá? Não tem diferença nenhuma. Quebra CTP, gera seu golpe ativo. Tá? Aí uma nova molécula de ATP volta e a miosina volta a se estender. Só que o detalhe. Lá no músculo esquelético, quando uma nova molécula de ATP vinha e se conectava na cabeça da miosina, gerava o quê? Desacoplamento. Isso lá no músculo esquelético. Se esqueceu, volta lá na aula e vê. Tá? O que acontece é o seguinte, golpe ativo, quebra ATP, show de bola. Uma nova molécula de ATP vem, se conecta na cabeça da miosina, gerando relaxamento e desacoplamento. Isso lá no músculo esquelético. Aqui não. Aqui só relaxa, mas não desacopla. Tá? Então, ATP vem, se conecta, relaxou, quebrou, contraiu. Veio mais uma molécula, relaxou, quebrou, liberou energia, contraiu. Só que não gera o desacoplamento. Tá? Por isso que a contração do músculo liso ela consegue se sustentar por um período de tempo maior, consumindo menos energia. Por quê? Porque o desacoplamento ou acoplamento não depende do ATP. O ATP só está ali para gerar o golpe ativo, para gerar o encurtamento do filamento de miosina. Mas não tem nada a ver com acoplamento. Tá? Quem que gera o acoplamento? Lembra que é a fosforilação da cabeça da miosina, aqui no músculo liso. Tá? Então, enquanto a cabeça da miosina estiver fosforilada, ela vai ficar ali acoplada com o sítio ativo da actina. E quando que essa cabeça vai desacoplar? Ela vai ficar ali para sempre? Não. Tá? É necessário que o músculo liso relaxe. Tá? O que vai acontecer quando eu preciso, né, relaxar o meu músculo liso? Tanto na membrana, tanto aqui ó, na membrana, vou fazer aqui, tanto na membrana quanto no retículo sarcoplasmático, existem aqui as chamadas bombas de cálcio. Show. As bombas de cálcio, tá? Essas bombas de cálcio, elas fazem o quê? Elas bombeiam o cálcio para fora da célula ou para dentro do retículo sarcoplasmático. Então, elas pegam aquele cálcio que estava ali dentro do citoplasma e bombeiam, seja para fora ou para dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Então, os níveis de cálcio começam a cair, começam a cair, começam a cair, começam a cair. E aí eu não vou ter mais cálcio para se conectar aqui com a camodulina, tá? Não vou ter mais cálcio para se conectar aqui com a camodulina. E aí, o complexo cálcio-camodulina, ele vai ser o quê? Degradado. Por quê? Porque o cálcio foi embora. O cálcio foi bombeado para o retículo sarcoplasmático ou para fora. Tá? Não tenho mais cálcio aqui dentro. Então é desfeito o complexo cálcio-camodulina. Se é desfeito, então eu não tenho mais ativação de quem? Da miosinquinase. Então eu não vou ter mais a fosforilação da cabeça da miosina.
Só que o fósforo continua ali, a cabeça está fosforilada. Entra em jogo agora uma outra proteína, tá? Uma outra proteína. Vou fazer ela aqui, ó. Entra em jogo agora uma outra enzima. E essa enzima, ela vai se chamar, olha só o nome dela, dislexo, caramba, miosinfosfatase. Olha só, esse é o nome dela, miosinfosfatase. Eu também já quero que vocês se acostumem ao que? Tudo que tem o sufixo fosfatase, o que ela faz? Faz o contrário da quinase. Ela desfosforila, tá? Tudo que tem o sufixo fosfatase faz o contrário da quinase, tá? Então, se no caso aqui essa enzima se chama miosinfosfatase, qual que é a função dela? Desfosforilar a cabeça da miosina. Então ela vai começar aqui a remover íons fósforo aqui da cabeça da miosina. Ela vai estar desfosforilando a cabeça da miosina. Se a cabeça da miosina é desfosforilada, gera-se então o desacoplamento. Beleza? Gera-se o desacoplamento. Então, da cabeça da miosina com o sítio ativo da actina. E aí gera-se então o relaxamento completo do músculo liso. Então, recapitulando, cálcio conseguir jogar ele para dentro do citoplasma. Ele se conecta com quem? Com a calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo vai lá na cabeça da miosina e estimula uma enzima, que se chama o quê? Miosinquinase. Lembra, ela é quinase, toda quinase faz o quê? Fosforila. Então a miosinquinase começa a fosforilar a cabeça da miosina. Essa fosforilação gera a atração e acoplamento da miosina com o sítio ativo da actina. Show de bola. Aí vem o ATP, quebra, gera o golpe ativo, beleza. Chega um momento que esse músculo precisa relaxar. Nesse momento, bombas de cálcio são ativadas e começam a bombear o cálcio para fora. Começam a tirar o cálcio do citoplasma. Então o complexo cálcio-calmodulina não tem mais o cálcio. Então ele é desfeito. Tá? Quando o complexo cálcio-calmodulina é desfeito, para-se de ativar a quem? A miosinquinase. Ela não é mais ativada. Nesse meio termo, nesse meio tempo, quando a miosinquinase é inativada, ativa-se outra enzima, que é a miosinfosfatase, que faz o contrário. Desfosforila a cabeça da miosina e gera o desacoplamento. Beleza? Basicamente, o processo, o esquema de acoplamento e contração do músculo liso é esse. Tá? É tudo ali mediado por essas três enzimas. Complexo cálcio-calmodulina, miosinquinase e a miosinfosfatase. É isso que a gente tem que saber ali de acoplamento e contração do músculo liso. Tá? Então, recapitulando, o pessoal não gosta muito de músculo liso, por quê? Tem que saber as duas formas que o cálcio adentra o citoplasma, seja ali por canais de membrana, que se abrem por potencial de ação, de boa, ou por canais que estão no retículo sarcoplasmático. Como que eles se abrem? Através de um segundo mensageiro, formado lá por um receptor acoplado à proteína G, que gera IP3 e vai lá e abre o canal. Tá? Isso é a primeira etapa, como que o cálcio chega no citoplasma. Beleza? E a outra etapa é saber o que esse cálcio faz, qual é a função dele, que é se conectar com a calmodulina, gerando o complexo cálcio-calmodulina, que ativa a miosinquinase, que fosforila a cabeça da miosina, gera atração. Depois, cálcio bombeado para fora, desativa-se a miosinquinase e ao mesmo tempo ativa-se a miosinfosfatase. Gera desfosforilação da cabeça da miosina, que gera o desacoplamento. É isso, tá? Eu considero um músculo liso um pouquinho mais complicado do que músculo esquelético, tá? Justamente por isso, principalmente se for ler lá no Guyton, é um negócio um pouquinho confuso, tá?
não é muito claro. A linguagem que o Gaiton usa não é muito clara para músculo liso, bem confuso. Então o pessoal considera um pouquinho mais difícil mesmo, tem um pouco mais de dificuldade com músculo liso. Mas você vê que não é o bicho, não é o bicho, tá? Saber, basicamente ali, como que o cálcio entra e saber ali o processo de contração, que envolve três enzimas. Complexo cálcio conduro, miosinquinase e miosinfosfatase. Acabou. Só isso. Show? E é isso, tá? A parte de músculo liso é essa. Acabou. A gente matou ali a parte de contração muscular. Já falamos de músculo esquelético e músculo liso. De novo, qualquer dúvida, manda aqui no chat. Show? Agora olha só. Vamos aproveitar esse meio tempo que a gente tem agora, ali uns 15 minutinhos. E se não tiver nenhuma dúvida, tá? Tô aqui olhando o chat, tá? Qualquer coisa, eu dou uma olhada aqui. Se não tiver nenhuma dúvida, eu já selecionei aqui umas 2 ou 3 questões pra gente fazer aqui, pra gente dar uma relembrada e dar uma treinada também aqui na questão de contração muscular. Pra gente já matar o assunto de uma vez por todas, beleza? Então deixa eu apagar essa bagunça aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui. Show. Deixa eu pegar as questões. Cadê? Então, olha só. Peguei a questão aqui. Vamos lá. Os músculos estriados esqueléticos, como o próprio nome indica, apresentam estriações, né? Essas estriações são conseguidas, ou seja, são obtidas graças à repetição de unidades denominadas de. Então é aquilo que eu falei lá no início da aula, tá? Músculo estriado esquelético tem o nome de estriado. Por quê? O que vocês acham? Porque ele contém o quê? Os sarcômeros, tá? Os sarcômeros. Então a gente tem aqui um disco Z, o outro disco Z, os filamentos de actina e aqui no meio os filamentos de miosina, beleza? E esses filamentos, conforme a luz bate neles, vai ter ponto onde vai ser mais escuro e ponto onde vai ser mais claro, né? Por quê? Porque quando a luz está vindo aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, a luz tem que atravessar filamento de actina, filamento de miosina, tá? Então, esse ponto aqui vai ser um ponto mais escuro, beleza? Já nesse ponto aqui, a luz tem que só atravessar os filamentos de miosina. Então, obviamente, vai ser uma região mais clara. Isso lá nos slides, tá lá no Drive, na pasta de slides, na parte de contração muscular. A gente tem lá algumas microfotografias de sarcômeros. E lá vocês percebem as diferenças de tonalidades. Quando a gente observa isso no músculo, você tem que imaginar que são milhares, né? Centenas, até mesmo milhares de sarcômeros, né? Então, quando eu olho o músculo, eu consigo ver regiões escuras, regiões claras, regiões escuras e regiões claras, né? Justamente por essa repetição de sarcômeros, né? Então, a resposta aqui seria basicamente letra D, sarcômeros, né? O músculo estriado, ele é estriado porque ele apresenta sarcômeros, uma repetição de sarcômeros, beleza? Já o músculo liso, ele é liso por quê? Porque ele não tem sarcômero, é lá a estrutura dos corpos densos e tal, beleza? Então aqui é uma questão bem simples, uma questão bem manjadinha, mas que costuma cair, show? Deixa eu pegar uma outra bem rapidinho aqui agora.
uma questãozinha bem tranquila. Aqui mais uma. Olha só. Os atletas olímpicos geralmente possuem grande massa muscular por causa dos seus exercícios físicos constantes. Sobre a contração dos músculos esqueléticos, é correto afirmar que: alternativa A, os filamentos de miosina deslizam sobre os de actina, diminuindo o comprimento do miômero. O que é um miômero? O que é um miômero? Eu posso chamar tanto de miômero, posso chamar de miofibrila, ou até mesmo, né, a unidade que forma eles é o sarcômero. Tá? Então, a única palavrinha um pouco diferente aqui seria miômero. A questão, beleza, alternativa suspeita, no mínimo, né? Vamos passar para a próxima. B. A fonte de energia imediata para a contração muscular é proveniente do fosfato de creatina e do glicogênio. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Não vou dar a minha opinião. Vou passar para a próxima. Na ausência de íons cálcio, beleza, a miosina separa-se da actina, o que provoca o relaxamento da fibra muscular. Será que é isso? Não sei. D. A fadiga durante o exercício físico é resultado do consumo de oxigênio. Então, a fadiga é resultado do consumo de oxigênio que ocorre na fermentação láctica. E aí, o que vocês acham? Próxima. E a ausência de estímulo nervoso em pessoas com lesão da coluna espinhal não provoca diminuição do tônus muscular. Baca, e aí, mano? Questãozinha cabeluda, hein? Questãozinha cabeluda, não é muito fácil, né? Não é uma questão ali que você olha e mata. A gente tem que analisar ali com bastante cuidado, beleza? Mas vamos pegar aqui juntos, vamos fazer juntos, tá? Vamos começar aqui pela alternativa E. Tá? Alternativa E, vamos começar por ela. Será que está certo ou está errado? A ausência de estímulo nervoso em pessoas, né, com lesão de coluna, né, espinhal, não provoca diminuição do tônus muscular. Acho que essa é a mais óbvia, né? É óbvio que se eu não estimulo o músculo, né, ele obviamente vai se atrofiar, tá? Isso é uma resposta fisiológica normal. Se o músculo ele não é utilizado, vai ocorrer um processo catalítico ali. Por quê? Você tem que pensar o seguinte: músculo gasta energia. Para o músculo estar ali, só para o músculo estar ali, ele está gastando energia. Diferente da gordura, tá? A gordura, a gordura é um tecido que não gasta energia para se manter, tá? Então ali a gente consegue armazenar grandes quantidades de tecido adiposo sem aumentar o nosso gasto calórico. Agora, músculo é um tecido que gasta muita energia só para se manter. Então, quanto maior a sua massa muscular, mais energia, né, mais calorias você vai precisar para se manter. Então, o nosso corpo ele é regulado especificamente para conservação de energia, conservação de calorias. Se eu tenho um músculo e eu não estou utilizando ele, para que eu vou manter esse músculo ali? Eu vou fazer o quê? Vou catalisar ele, vou catabolizar ele, diminuir ele o máximo possível, até ele ficar bem pequenininho. Porque eu não estou usando, não tem por que manter uma grande massa muscular ali se eu não estou utilizando. Tá? Então, grupos musculares que não são estimulados com o passar do tempo, eles são catabolizados, que é o processo que a gente conhece como atrofia. A gente pode ver, por exemplo, um cadeirante. Né? Um cadeirante ele tem ali um tronco normal, braços normais, e só que você percebe que o volume muscular das pernas é muito menor comparado ao do braço, por exemplo. Né? É até desproporcional. Por quê? Os grupos musculares não estão sendo utilizados, logo vão ser catabolizados. Tá? Então, essa alternativa aqui ela é falsa. Se existe uma ausência de estímulo, naturalmente vai ocorrer diminuição do tônus muscular,
vai ocorrer uma certa atrofia, tá? Então essa questão aqui tá incorreta. D. A fadiga durante o exercício físico é resultado do consumo de oxigênio que ocorre na fermentação lática. Isso aqui também é bem óbvio, né? Fermentação é um processo de metabolismo o que? Anaeróbio, não consome oxigênio, tá? Então aqui está falando de consumo de oxigênio na fermentação lática, completamente errado, tá? Processos fermentativos são processos que não dependem, que não consumem, que não consomem oxigênio. Então dá para descartar a D também, né? Essas duas aqui são as mais óbvias. Alternativa C. Na ausência de íons cálcio, a miosina separa-se da actina, o que provoca relaxamento da fibra muscular. Peraí. Aqui está falando o quê? Músculo esquelético. Músculo esquelético. O que gera o desacoplamento da cabeça da miosina e do sítio ativo da actina no músculo estriado esquelético? É a falta de cálcio? Não. Lembra que o que gera o desacoplamento no músculo esquelético é a chegada de uma nova molécula de ATP. Beleza? Lembra? ATP quebra, gera o golpe ativo. Uma nova molécula de ATP vem e se liga na cabeça da miosina, gerando o relaxamento e o desacoplamento. Tá? Então, o que gera o desacoplamento na fibromuscular esquelética é a chegada de uma nova molécula de ATP. Então isso aqui está errado. Isso aqui estaria certo se fosse aonde? Músculo liso. Lembra que no músculo liso, quando o cálcio vai embora, se desfaz o complexo cálcio-hemoglobina, deixa-se de ativar a miosinquinase e ativa-se quem? A miosinfosfatase, que desfosforila a cabeça da miosina e gera o desacoplamento. Se a questão estivesse falando de músculo liso, essa C provavelmente estaria certa. Mas como é músculo esquelético, o que gera o desacoplamento lá, no músculo esquelético, é a chegada de uma nova molécula de ATP. Não tem nada a ver com cálcio. Então dá para descartar essa também. B. A fonte de energia imediata para a contração muscular é proveniente do fosfato de creatina e do glicogênio. Mas Vinícius, eu lembro que você falou lá na aula gravada, lá dos tipos de fibra muscular, que a fibra tipo, lembra de cabeça, fibra do tipo 2B, ela consome glicogênio. Por quê? Porque o glicogênio é uma fonte de energia muito rápida, muito mais rápida do que os lipídios, né? Então olha só, fonte de energia imediata, glicogênio, pô, tá certo. Fonte de energia imediata é o glicogênio. Cuidado. Isso aqui tá errado, tá? Essa alternativa está errada. Por quê? Qual é a fonte imediata de energia? É aquela fonte que eu tenho ali, quebrei energia. Qual que é a fonte imediata de energia? É o glicogênio? Não. É quem? O ATP. O ATP é que é a fonte imediata de energia. Beleza? Porque eu quebro o ATP, libero energia. Ela é a fonte imediata de energia. Se eu quebrar o glicogênio, eu gero o quê? Bom, o glicogênio ele é um polímero de glicose. Se eu quebrar o glicogênio, eu gero glicose. Glicose é energia? Não. Mas se eu pegar a glicose e quebrar a glicose, eu gero o quê? Eu gero piruvato. Piruvato é energia? Não. Tá, mas se eu pegar o piruvato e transformar em energia? Bom, aí tem que passar pelo ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Ou um processo fermentativo. E tudo isso para quê? Para gerar ATP. Lembra que a cadeia respiratória, ciclo de Krebs e o processo fermentativo é para gerar ATP. Por quê? O ATP ela é a fonte imediata de energia. É aquela fonte onde eu quebro e libero essa energia, que é o ATP. Quebrei ATP, libera essa energia. Então, isso aqui está errado, tá? A fonte imediata de energia
não é o glicogênio nem o fosfato de creatina, é o ATP, beleza? O que nos deixa somente com a alternativa A. Os filamentos de miosina deslizam sobre os de actina, diminuindo o comprimento do miômero, ou também chamado de sarcômero, né? E é basicamente isso, né? Aquilo que a gente sabe lá desde biofísica. As cabeças de miosina se conectam nos sítios da actina, contraem e isso encurta o sarcômero, que por consequência gera encurtamento do músculo. E é isso, basicamente. A única alternativa correta que nós temos é a letra A. Então a gente vai lá e marca a letra A. Todo o resto está incorreto. Então você percebe que essa aqui é uma questão que está lá no questionário, tá? Uma questão que eu coloquei de propósito lá. Por quê? É uma questão mais cabeludinha, tá? Que exige um pouco mais de raciocínio. Não é um negócio direto, que nem foi a questão anterior. Que você olhou, pum, já sabe a resposta. Tá? Isso aqui você tem que pensar um pouco e tal, dar uma raciocinada, beleza? Cuidar ali com os termos. Uma questão que você precisa pensar um pouquinho mais, tá? Eu gosto bastante desse tipo de questão. Show! Então já é 9h30. Estamos aqui há mais ou menos 2 horas, né? Quase. E por hoje é isso, pessoal. Por hoje que eu tinha para passar para vocês é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, já manda aqui no chat. A gente já responde. E caso contrário, desejo uma boa noite para vocês. E a gente se vê aí na próxima semana, tá? Inclusive lá a gente tem que... Vocês decidam aí, né? Se preferem a aula na terça, 19h30, ou na sexta, 19h30, tá? Pra mim, tanto faz, né? Ficaria um pouquinho melhor na terça, mas enfim, né? Também consigo fazer na sexta, tipo hoje, normal, tranquilamente. Então aí fica a cargo de vocês decidir o que fica melhor, tá? Terça, 19h30 ou sexta,